espaço escuro. O nada. Ou apenas um espaço escuro. Mas esse espaço escuro pode ser ocupado por uma outra imagem. E mais outra. E tantas outras de um artista visual, de um artista plástico, de um escultor, de um pintor, de alguém que tem um ateliê e que produz obras de arte exatamente para preencher o espaço em branco ou o espaço assim, escuro, como base, como fundo para uma obra que vai nascer, que está nascendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje o nosso dialogador é um artista visual com aproximadamente 20 anos de atividade nas artes visuais. Ele é graduado em design pela Faculdade Integrada do Ceará e é um artista internacional que tem exposições pela América Latina, enfim, pelo mundo, por aí, e está hoje conosco para conversar sobre a sua obra, que está até, uma boa parte dela exposta e analisada num livro chamado, exatamente, tem o seu nome, é ele, Narcélio Grude. Tá aqui ele. Tudo bem, Narcélio? Tudo bem. Grude. Eu. É um nome inventado, não é? É um nome dado, né? É um nome dado, é um apelido, é? Um apelídio. É um apelídio, como diz o outro. É um apelido. Vulgo, né? Grude. Grude, Grude. Grude mesmo. Grude mesmo. Grude mesmo. É? É um apelido de infância? É desses que a gente não gosta e pega. E gruda. E gruda. E gruda. E ficou. E por quê, hein? Tem alguma explicação? Bom, tem... Várias. Tem algumas histórias. Uma delas é o negócio da orelha, é isso? É. Que você pode mostrar? A orelha, na verdade, é a história original, né? A história original é essa. A outra são lendas, né? A outra são lendas. Que você tem uma orelha... E você tem eu e um primo também, que tem também uma orelha grudada. Grudada. E aí começaram a te chamar de grude. E aí notaram, e a orelha dele é grudada. Hoje me confundem um pouco com lutadores de jiu-jitsu, que também tem umas orelhas um pouco deformadas. E você seria também um artista de grude? Total. Meu berço é isso, né? Acho que também veio essa identificação. É mais uma história, mais uma lenda das coisas que se... Wood Grude, que é o underground, né? Que mas underground. Enfim, que a gente adaptou, que o português adaptou, a língua portuguesa adaptou e chama de Wood Grude. O artista underground, o artista que está à margem do mercado, à margem dos padrões. E você diria isso do seu trabalho? Quem é esse artista cujas obras eu estou aqui folheando as suas reproduções? Quem é esse tal de Quem é esse artista chamado Narcélio Grude? Se você tivesse que conceituar a sua arte, o que ela era? Por onde é que ela está, além do Wood Grude? Narcélio Grude é um buscador, né? Um ilustrador? Um buscador. Um buscador. Um buscador, né? Então, que está em busca de se encontrar, em busca de se colocar no mundo, de se encontrar com o todo. Uma busca sem fim, né? E que esse caminho é o que eu curto muito. E por que você se coloca como Wood Grude? Bom, por que o Grude é Wood Grude? Porque é a minha trajetória, né? Assim, eu tenho um histórico de 11 colégios que eu fui expulso, de fazer parte do começo do skate, do começo da pichação em Fortaleza, o começo dos movimentos contraculturas dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. É um grafiteiro e um pichador? Fui pichador. A pichação foi a porta de entrada para artes mais pesadas, né? Como diz o Baixo Ribeiro, o meu curador de carteirinha, né? Mas o grafiteiro não. Você foi? Fui. Também? Sou ainda. Sou ainda? É, claro. Grafiteiro e pichador. Pichador já não mais. Já não mais. Porque quando, para mim, a pichação ela tem um caráter mais pulsante até do que a arte, porque ela não quer ser arte, né? Ela tem um caráter de adrenalina, de intervenção pela palavra ou pelo desenho, né? De transgressão, de marcar território, é uma competição, é uma vida muito legal ali, por incrível que pareça, mesmo sendo um crime,
né? Mas é uma forma... O jovem que ele é pichador, né? Ele tem um potencial gigante. E tem a ver com a sua arte, que é uma arte hoje caracteristicamente ligada à arte urbana. Você Sim. seria uma... Quando se fala o nome Narcélio Grude, a gente associa à arte urbana. Aliás, você, inclusive, é produtor de um festival internacional chamado Sim. Festival Concreto de Arte Urbana. Isso. Eu queria, então, que você falasse, conceituasse essa arte urbana, porque eu sei que você trouxe objetos relacionados a isso. E eu estou aqui com um dos mais expressivos, que é uma intervenção que você fez no navio... Mara-Hope. Como é o nome dele? Mara-Hope. Mara-Hope. Vejam aqui. E eu acho que esta foto traduz o trabalho do... É muito emblemática, digamos, do trabalho do nosso dialogador de hoje, que é o Narcélio Grude, porque, veja, você tem uma obra de arte dele, junto ao navio, quer dizer, é uma intervenção, junto ao navio que está lá encalhado na praia, e como pano de fundo, o que é? Olha lá, como imagem no fundo, a cidade. E o mar da cidade. Então, e não é à toa que esta foto resulta, vejam vocês aqui, na capa do livro. Não é? Olha cá, não é por acaso. Não é? E ela está no centro do livro e ela virou a capa do livro. Porque eu acho que ela é realmente o significado da obra do nosso Narcélio. Porque junta o que ele é, um artista de arte urbana. Sim. Basicamente. E eu queria, então, que você conceituasse o que é isso. O que é essa arte urbana para quem está aqui acompanhando o nosso diálogo? A arte urbana, ela tende como lugar de exposição, lugar de partilha, lugar de experimentação, a cidade, né? O meio urbano, né? Ela intervém no meio urbano, é isso? Intervém, tanto levantando pontos críticos, como também fazendo brincadeiras. E ressignificando aquele espaço. Total. Ressignificando o espaço. Sim, também. Por exemplo, no caso aqui do navio, você transformou o navio numa tela, é isso? Esse na você real... deu um novo contexto para ele. Esse é um projeto que ele brinca um pouco com a questão do prisma, né? O prisma é aquele objeto de cristal, de vidro, que a luz passa e vários feixes de luz coloridos saem a partir de um feixe de luz, né? E aí a ideia é levar a luz através das cores, é o reprisma, né? Então, é trabalhar com prisma no sentido oposto. Então, teve muita coisa legal que a partir desse trabalho surgiu do Mara-Hope. Por exemplo, a história de como ele chegou aí, né? Várias lendas que se tem dele. Então, imagens nos anos 80 que foram feitas dele, aí também você já via ali a cidade, como é que era, né? Então isso aqui é uma pintura. É uma pintura. Em cima do Mara-Hope. Como se ele fosse uma tela. Ele transformou ele numa tela. A ser ocupada pelo artista, aqui no caso. Mas a brincadeira foi derramar cores dentro do espectro, né, do arco-íris, do espectro do prisma, e a partir dessas cores chamar a atenção para esse objeto, né? Esse é um projeto que ele tem um trabalho que ele tem uma continuidade, né? Esse foi um dos lugares que ele foi feito, mas tem outros que ele ainda vai ser... E leva uma obra de arte para o meio do mar. Não é? Quer dizer, aquilo que era, digamos, o descartável, o não olhado, passa a ter um foco, né? Sim. Passa a extrair para si uma atenção. É isso, a arte urbana se caracteriza por essa intervenção de perspectiva de olhares, não é? De ressignificação de olhares, revaloração dos espaços. Dos espaços, dos olhares, das pessoas, né? Que esse é o grande ponto a se chegar, né? Seria uma arte de intervenção. Sim. Através da escultura e através da pintura. Da pintura, através de instalações. De instalações. Através de diversos meios possíveis, né? Instalações e até... intervenções e instalações. Porque a instalação implica numa interação de quem olha com o objeto olhado, é isso? Sim. Não é? A instalação você se apropria de um espaço, de um objeto, dentro desse espaço, seja um mobiliário urbano, seja um edifício, e você instala ali algo, né? Seja um instrumento musical, seja o que for. Por exemplo, aqui, ó, eu estou mostrando esta imagem. Você tem aqui um espaço, e que é uma obra de arte, mas o espectador
o chamado espectador, pode interagir com ela, pode sentar. Pode sentar, é uma cadeira de Ele parede, pode se sentar, é uma cadeira. Isso. Ele pode só simplesmente contemplar, mas ele pode também se integrar. Sim. E se integrar ao quadro. É como se o artista, é como se a pessoa que está usufruindo, né, da visão daquela obra pudesse se integrar e virar uma obra de arte. Né? Eu acho que essa é uma grande diferencial do que quando a gente pensa na arte urbana, né? Principalmente essas que trabalham com instalações, com objetos onde as pessoas podem interagir. Que a obra ela ganha outro significado a partir das pessoas que ali estão lá. Então é uma leitura da obra em si, é uma leitura da pessoa que está interagindo e é uma leitura da pessoa que está passando e vendo a pessoa interagindo. Né? E é muito doido, porque somos educados para que não toquemos na obra de arte, né? Respeitemos aquele enquadramento que o artista... aquela aura. Que você não pode tocar. E quando você quebra essa barreira, e é super interessante, assim, algumas experiências que eu já tive de exposições com obras dessa natureza, de como você vai e ninguém mexe. Aí uma pessoa toca em uma e todo mundo se liberta, sabe? E aqui você poderia fazer, quer dizer, uma pessoa que estivesse vendo, poderia fazer várias intervenções, poderia meter a mão aqui entre esses fios, não é? Entre esses fios, sim. Poderia ir para aqui para baixo e colocar o rosto entre esses fios. Enfim, ela poderia intervir, daí a palavra intervenção. Sim. É uma intervenção não só do espaço, do artista em relação ao espaço, mas é também uma intervenção de quem olha, né? Sim, de quem foi convidado apenas para olhar, mas não se contenta só em olhar e intervém. E aí sim faz parte da obra, né? Faz outra obra. Cada pessoa que estiver aqui pode, a partir da sua interação com a obra, produzir uma outra obra. Isso é a arte urbana. E é interessante, é um dos princípios da arte urbana. E interessante é que isso não está só nas artes visuais, não é, Narcélio? O teatro, por exemplo, trabalha com a gente chama de arte de cena estendida, né? O espetáculo se acontecer num determinado espaço e aquele espaço teatral, aquele espaço que não é teatral, pelo fato de ser usado teatralmente, ganha uma outra dimensão. Sim. Por exemplo, eu faço uma intervenção de um presídio e dou um outro sentido na cena, pela ocupação humana, àquele espaço físico, não é? Arquitetônico. E aquilo, portanto, a junção entre o que ele era e o que ele está sendo na ficção ganha um outro significado. Acho que é uma tendência, né? Eu acho que todas as artes, elas bebem da mesma fonte, né? São maneiras de se expressar, de poder dialogar, de poder interagir, de poder fazer pensar. E sempre que você quebra um limite, você abre uma outra perspectiva de entendimento, de olhar e de interação, né? Essa maluca aqui foi você que é sua? Sim. Como é que a gente chama? Não sei o que é maluca. Uma biruta, né? Uma biruta, não é maluca, uma biruta. É sua. Maluca. Veja, é uma biruta, não é? Para definir vento, a direção de ventos, mas ela, pela ação do vento, ela se modifica. Sempre, ela está em constante movimento. Ela está em constante movimento. O movimento do vento faz um bailado dela, né? E você descobriu uma forma para fazer uma intervenção. Isso é intervenção artística urbana. Ao invés de eu ver a obra de arte no museu ou numa salão de exposição, você está na rua, ela está integrada ao movimento da rua, ela é vulnerável, né? E essa vulnerabilidade é que empresta sentidos ao artista, à obra de arte, e muda, inclusive. Olha aqui, essa aqui, por exemplo. Agora está mais claro. Vejam, é uma biruta, eu chamei de maluca, mas não é biruta, não é maluca, é como se fosse, mas é uma biruta, a palavra é essa, com uma mão, não é? Essa ela é uma mão. Dois, três, quatro. De 4 dedos apenas. Ou então o outro não estou vendo. O outro devia estar o vento, porque o vento ficava avessando e desavessando. Né? São 4, essa é uma mão mesmo, é uma mão. Então é uma biruta com a ideia de mão, né? Como se ela fizesse um aceno. Um afago também, né? Ela tem uma coisa de um afago. Um afago na cidade. Dependendo de onde você veja, as pessoas, de onde você olha a obra, né? E as pessoas passando, o vento faz com que se ela estivesse fazendo uma espécie de cafuné, sabe? Aqui. Ela aponta também para o espaço. É uma biruta, tá vendo aqui? É uma biruta. Opa, aqui. Não, é aqui. Aqui. É uma biruta com uma ideia de braço. É como se fosse um braço inflado pelo vento. E que se movimenta, né? Ele não fica estático, né? E algumas esculturas suas até têm som. Sim.
Você vê que eu estou apaixonado por esse livro, não saí daqui desse livro, mas ele tem outros objetos e eu quero colocar. E acho que o mais apropriado seria, para começo de conversa, o pichador, o spray. Porque eu acho que, olha, ele me trouxe um spray. Por que você me trouxe um spray? Para lembrar o pichador? Sim, também, né? Isso faz parte da minha origem, da minha ancestralidade enquanto artista, né? Porque por mais que seja um elemento dos anos 70, né, que foi criado nos anos 30 lá, mas que se popularizou nos anos 70, ele traz a ancestralidade do que tem... Essa ferramenta, para mim, ela tem uma coisa muito poderosa, né? Porque ela trabalha muito com o intuitivo. Diferentemente do pincel convencional, que você toca na tela e aí lhe dá uma precisão do que você vai fazer, né? O spray ele é um pincel a jato, ele é o ar que você empurra. Só em ter esse ar dentro já é algo mágico, né? De que você aperta e essa tinta sai e aí, além de ser uma ferramenta revolucionária, né? Assim, todas essas mudanças que a gente teve nas sociedades mais recentes, o spray ele foi abaixo da ditadura, fora Bolsonaro e todas as outras. Engraçada essa observação de que no pincel você tem um controle maior daquilo que deve ser impresso ou imprimido na tela. Como uma caneta. Como uma caneta que eu faço um movimento, né? E eu defino o que vai ser, né? Eu defino. Mas aqui não. Aqui no spray ele é volátil, né? Eu aponto, mas não tenho necessidade, não tenho a certeza de como ele vai chegar na tela. E aí a sua intuição, o seu desejo de que ele lhe obedeça, né? Há aí uma intermediação, né? Porque eu dou um sopro e pode ser que aquele sopro não faça exatamente o que eu imaginei. Como eu imaginei com a caneta ou com o pincel. Eu quero fazer um círculo, não é? E faço um quadrado. Eu quero fazer um quadrado e faço esse quadrado. Ou um círculo também posso fazer. Mas com o spray é quase evanescente, uma coisa que não está preciso o traço exato. E ele também desperta uma coisa... Ele sopra a tinta. Que se você der um spray na mão de qualquer pessoa... próximo a uma parede, a um lugar que ela possa... o primeiro trabalho dela, o primeiro intuito dela é de ir lá escrever seu nome, né? Assim, é algo... deixar uma marca. De deixar a marca, mas não só de deixar a marca, é algo que é até involuntário, de você pegar uma ferramenta e querer ali... E é lindo a gente atualizar isso. Veja o que são as pinturas rupestres, né? Sim. Inclusive, é arte urbana. É arte urbana, técnica. É arte de intervenção. Quer dizer, os caras tinham as cavernas, né? Um espaço de morada e de esconderijo, enfim, de abrigo, e foram lá e não se contentaram e deixaram. Mas você sabe como é? Foi o Narcélio da ancestralidade. Da ancestralidade. Por isso aí vem a minha ancestralidade. Hein? Porque essas pinturas rupestres que você fala eram feitas com ossos, né? Vazios, ossos que funcionavam como tubos, ocos. E aí com sangue eles colocavam e assopravam isso também num pincel a jato, né? Isso é um spray da pré-história. Seria um spray da pré-história, né? A retomada da pré-história para a atualidade. Eu estou fazendo aqui a comparação de dois tempos, que coisa fascinante, não? A gente saber que a arte começou assim, a arte não começou nos museus. Ela não começou como algo, né, meramente contemplativo, embora a de contemplação também é linda, pode ser linda, não é? E necessária, e é necessária. Uma não desmerece a outra. Uma desmerece a outra. Mas aqui a gente entendendo um pouco da história das artes e fazendo a comparação entre algo que parece e que é realmente tão contemporâneo como a arte de intervenção, de rua, o uso do spray, com algo que é pré-histórico. Quer dizer, o Narcélio Grude da pré-história estava lá com o seu ossinho, que era o... Como é que pincel a jato? O pincel a jato antigo, não é? Como é que chama? O spray antigo, fazendo e deixando. Está até hoje. Não é? E hoje são estudos antropológicos, estudos de arte. Que coisa linda a história da arte. Incrível. Nesse sentido, recomendo um livro lindo do nosso Strigas sobre a arte pré-histórica. Esse grande pintor e estudioso que fez o Mini Museu Firmeza, o nosso Strigas.
E aí estou vendo outra coisa aqui que me ocorre. Ah, não é só simplesmente um spray. É um spray do concreto do Festival Internacional de Arte Urbana. E aí eu proponho ao Narcélio Grude que me diga por que o festival se chama concreto. Concreto de quê? Explique-se. Vamos lá. Conceitue. O concreto, ele tem essa firmeza, né? Esse material super forte, né? E ele é feito de uma argamassa, que é uma mistura de diversos componentes, com pedra, com cimento, com areia, com água, né? E é um pouco essa do que também é feito a nossa cidade, né? Tanto de concreto que é colocado nas nossas fundações, nos nossos edifícios, para que ele também sejam erguidos. E o concreto veio muito dessas duas leituras, né? Leitura do que é firme, né? Do que tem uma consistência. E a outra? Né? E dessa argamassa, que é essa mistura de vários elementos para que se compósito, né, que chamam, né? Dos aditivos, do cimento, da areia, da pedra, da água, do movimento que faz isso tudo se unir. Interessante, porque essa palavra concreto tem a ver com poesia. Lembra a poesia concreta, também. Lembra, e por outra posição, lembra o abstracionismo. E aí me ocorreu pensar o seguinte, que são escolas diferentes, né? Mas, enfim, me ocorreu que num festival concreto poderia ter arte abstracionista. Tem. Uma arte abstracionista. Não precisa necessariamente ser uma arte reprodutiva, figurativa. Não. Pode ser uma evocação Sim. de formas e de sons, sem necessariamente uma explicação tão racional. Sim. Não é verdade? Sim. Uma das coisas que o festival se propõe a fazer, desde a sua primeira edição, é exatamente também uma formação de público, né? Porque quando a gente faz a curadoria dos artistas que vão participar, sejam os locais, os nacionais ou os internacionais, a gente sempre busca trazer artistas de linguagens diferentes, né? Tanto dos que contemplem os figurativos super-realista e hiperrealista, como também aqueles que têm uma linguagem mais abstrata, que estão num campo de compreensão outra, né? E isso também é no intuito de formação de público, sabe? Também é no intuito de formação de olhares, né? Das pessoas que se deparam com essas obras, que cada uma tem uma leitura, né? A gente já teve numa comunidade que uma das lideranças falou, eu não quero arte abstrata aqui porque eu não gosto de arte abstrata. E aí a gente teve que dizer, olha, na sala da sua casa você pode dizer que não quer arte abstrata porque é o seu espaço seu, né? Privado, onde você tem total domínio. Agora, é importante que ele esteja dentro da comunidade, até para poder abrir possibilidades de entendimento. De entendimento, de cognição. Isso. Sim, porque a arte, o senso comum olha uma obra de arte e se pergunta o que está dizendo, o que ela está dizendo, dizer, né? o que isso quer dizer. Né? Se não tiver título, então, pior ainda, mas não botou um título, como se o artista tivesse a obrigação de indiciar o entendimento. Não é? E a arte abstrata é uma pulsação para, uma expressão para nos fazer sair dessa racionalidade, dessa objetividade, não é? E esse puro sentimento, é puro sentir e não explicar. Lógico que cada artista coloca ali a sua, o que quer expressar, o que quer dizer, né? Mas tem uma outra coisa que eu gosto muito quando eu estou pintando na rua e sempre chega alguém e pergunta, mas o que é isso? O que é que isso quer dizer? E aí eu devolvo essa pergunta, né? Diga você o que você quer dizer. O que é que você está vendo? O que você está vendo? E a pessoa, eu acho que isso é isso, acertou, né? Por mais que esteja indo um outro caminho do que eu estou querendo passar, mas é isso, né? O que a pessoa está vendo e ela até tá porque certa. cada um analisa a partir da sua visão, da sua mundo, cultura. Né? Me dá uma vontade tão grande de pichar, mas não posso. Será que ali picha, hein? Será que picha? Opa. Epa, foi. Estava com medo que sujasse. Não. Mas não. Opa. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos com um artista da arte urbana, uma expressão de Fortaleza, um artista de nível internacional, que tem exposições nesse trabalho de arte urbana. E eu trouxe para ele, não sei se é possível mostrar, algo que tem tudo a ver com ele. Será que tem? Ele faz como é que chama? Escultura sonora, sons.
Vamos falar disso no próximo segmento. Mas eu trouxe som para ele. Será que é possível mostrar agora, hein? Olha o que eu trouxe. Eu te trouxe a rua. Continua, continua. Olha aí a rua, ó. Ó, ela aqui tá na rua Jaguaretama, mexendo em terra. Olha aí. Eu te trouxe o som da rua e queria que você falasse a partir disso, porque você é um artista e que representa os artistas de rua, da arte urbana. Traga a rua para ele. Adorei. É inspirador? O que é? A paisagem... Olha, buzinas, carros. Essa paisagem sonora, né? Que é uma paisagem, assim, que é habitual, né? Mas também é uma poluição sonora, né? Mas faz parte da paisagem, né? Isso interfere Carros, no trabalho? Uma coisa é estar em casa, concentrado, silêncio, no ateliê, fazendo uma obra de arte, pensando. A outra é no burburinho da cidade, no vozerio, no tráfego, até na poluição sonora, como você disse. E isso deve interferir, claro, no seu espírito para produzir uma obra de arte. Geralmente, quando a gente vai para a rua fazer um trabalho, existe ali uma preconcepção, né? Uma ideia já preconcebida e alguns elementos vão se incorporando a partir de alguém que passa e pede para colocar alguma coisa, que alguém que passa e conta alguma história e aí você vai... Olha a rua. Vai aderindo, né? Mas essa é a nossa realidade de sonoplastia urbana, né? Sonoplastia urbana. Que é essa paisagem sonora que a gente tem. E é muito interessante porque, assim, são esses sentidos de ver, de ouvir, né? De intervir com as mãos. De tocar, tato, paladar, né? Paladar. Os 5 sentidos. Os 5 sentidos, né? Até cheiro também, né? Às vezes isso parece ser algo menor. Né? Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que dar mais atenção a esses sentidos que eles podem nos levar para além do que essa matéria nos dá. Né? Agora, isso há duas dimensões. Uma de intervenção mesmo, até fora da lei, quando você intervém numa propriedade privada, etc., num muro, etc. É quase uma subversão, digamos assim, né, do espaço. A outra é quando essa arte urbana está incorporada a uma política pública de ocupação de espaços consentidos nas praças, nas ruas, não é, nos parques, e o artista convidado a fazer a sua intervenção. Eu acho as duas válidas. As duas válidas. As duas super válidas. As duas estratégias válidas. A contestadora e a oficial, né? Assim, porque eu acho que a gente tem aí uma chuva, né, de publicidade, né, que nos dita o que comprar, o que comer, o que roupa usar, que carro dirigir, que bebida beber, né? E isso está em todo lugar. Isso a gente naturaliza, né? E de repente uma pichação que é feia esteticamente para alguns, né? Isso é um rabisco. É natural de estar fazendo um grafite, chegar alguém e falar: isso sim que é arte, não aquela pichação, aquela coisa feia, sabe? Mas para mim a arte, a pichação é muito mais arte do que a arte, porque ela não se propõe a ser arte. Pichação. Um spray, e nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos falar sobre algo curiosíssimo que tem a ver com o nosso dialogador de hoje, que é o artista plástico, o artista das artes visuais, o Narcélio Grude, que são as suas esculturas sonoras. E vamos para o intervalo do nosso diálogo, trazendo essa ideia das esculturas sonoras. Olha aqui, spray, é ele. É um spray, um instrumento da arte urbana. É um instrumento de arte urbana, de intervenção urbana. Porque o nosso dialogador de hoje é um interventor, no bom sentido, urbano. É um artista plástico, é um artista das artes visuais. Ele é graduado em design,
pela universidade e tem exposições internacionais. Ele dirige um festival anual chamado Festival Concreto, de nível internacional, em Fortaleza, reunindo exatamente as obras oriundas de artes visuais do Festival Concreto e de arte urbana. E nós estamos no segmento anterior, ele se chama Narcélio Grudio, está aqui ele. E no segmento anterior, com o Narcélio, a gente comentava, eu comentava de que ele era me referia a ele como um artista que criava, até fiz a imagem, sons também. Ele fazia esculturas sonoras, faz esculturas sonoras. E aí me lembrei que também o spray, num certo sentido, tem uma sonoridade. Sim, sim. Porque para poder fazer, você tem que agitar. Parece que a impressão que tem é que tem uma bolinha dentro, uma coisinha. Ela tem esferas. Uma esfera. Que elas funcionam para misturar a química. E que bate na estrutura, né? E aí faz um barulhinho. E aí faz um barulhinho. Não é isso? Eu não fiz o taca-taca-taca-taca porque eu tive medo de provocar tinta mais forte aqui. Não, pode mexer. Pode? Pode mexer com força. Olha. Quer que eu mexa? Eu não posso mexer, eu não posso pintar o cenário. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Olha a bolinha. Isso. Mas posso fazer aqui? Não vai. Pouquinho. Vai ficar umas partículas é só o ar, né? Olha que lindo. Isso. Vamos falar então dessas sonoridades. Ele trouxe o som da cidade, você me trouxe o som do spray. E eu agora quero que você fale desse trabalho tão bonito. Se é que você tem algum objeto que possa expor isso com sonoridade? Tenho, mas é surpresa. É surpresa? Ah, tá bom. Então vamos colocar outro objeto e vamos deixar para o final, na hora do objeto surpresa, vamos trazer esse objeto que eu não sabia que era relacionado à escultura sonora. Sim. Eu estou vendo que faltam 2 objetos antes do objeto surpresa para a gente apresentar. Sim. Eu estou vendo ali um telhado e uma espécie de uma formiga, alguma coisa assim, uma abelha. Na verdade, ele é um alebrije, ele é um ser, né, que ele é um ser que faz parte do folclore mexicano, né? Ele tem uma história... Como é o nome? Alebrije. Alebrije? É uma espécie de alienígena com animais que se mesclam, que viram um outro animal. Ah, sei. E eles são super coloridos. Inventado, misturado. A história conta que um artesão, ele ficou muito doente, né? No México isso, e aí ele ficou enfermo 3, 4 dias dormindo direto, como uma espécie de coma. E aí ele adentrou nesse espaço nessa dimensão onde vivem os alembrígenes, né? E aí, quando ele voltou e ficou bom, ele começou a trazer na memória e no seu artesanato, e isso virou parte da cultura mexicana, né? Que é a minha segunda pátria, é um lugar que eu tenho muito amor, muito... E por que essa ligação? Porque é muito parecido com o Brasil, né? Mas por muitos aspectos eu tenho para mim o México como um Brasil melhorado, sabe? No sentido, eles são muito parecidos conosco, no sentido da amorosidade, da amizade, da verdade, da lealdade, né? Mas também tem uma coisa que eu acho que nos falta um pouco, que é de como há uma presença da cultura popular, dos indígenas, de como isso não está à parte da sociedade, sabe? De como isso está dentro. E esse animal é um animal real ou é fictício? Não, ele é um animal... Inventado? Não. Pelo que se conta, é que ele está numa outra atmosfera. Ele é um mítico. Ele é um mítico. Então ele existe. Místico, Ele existe na Ele mística. existe não na nossa Não aqui na concretude, mas isso. mas na nossa natureza mítica, não é? Mas tem uma coisa bem legal, porque isso me arremeteu muito aos animais, por exemplo, do Chico da Silva. Do Chico da Silva, sim. Que também criava animais fantásticos. Animais fantásticos. Alé vivia disso, né? A obra dele é baseada nisso. Total. Né? Espaços e animais fantásticos. Quando eu vi um monte desse artesanato, dessas esculturas expostas, né? E aí me veio na hora Chico da Silva como caramba, e como tantas e tantas outras coincidências das culturas, né? E ele é do Acre, né? Ele é um homem do indígena também, né? Ele é homem que vem lá do Acre, o Chico.
o Chico da Silva. Mas, olha, num certo sentido, a sua escultura, sobretudo a escultura urbana, porque ela dialoga tanto com o que já está para ressignificar, ela acaba criando, claro, uma ficção, um espaço ficcional. E acho que esse objeto que você me trouxe exemplifica isso que eu estou dizendo. É um telhado. Eu queria que você explicasse. Como é que ele está. É uma réplica, não é? Do que você já fez. Estudo, né? É um estudo de uma instalação que eu fiz. E como é que você fez? Como é que está? Eu vi uma foto e não consegui compreender. Queria que você explicasse a partir daqui. Na verdade, eu construí 3 casas em cima naquele espaço ali da Praia do Futuro. Tem foto? Tem aqui, não tem? Tem. Procura aqui uma foto para a gente mostrar. Eu sei que tem uma foto. Você criou 3 casas na duna. Nas dunas, naquele espaço ali que passa por uma grande especulação imobiliária, né? Devido ali entre a Praia do Futuro e a cidade de 2000. Sim. Né? Ali onde E aí, naquelas dunas ali que tem ainda remanescentes, né? Que ainda teimam em insistir, né? Ainda não foi ocupado pelos grandes empreendimentos imobiliários. Eu construí essas 3 casinhas que fazem referência a nossas casas do interior, né? E que você não sabe se ela está sendo soterrada ou se ela está emergindo. Eu estava esperando essa frase para poder mostrar, porque é lindíssimo. Olha aqui. É uma casa, ou são 3 casas, aqui são 2, né? Fotografia apenas flagra 2 casas, que você não sabe exatamente isso. Se elas estão sendo soterradas pela duna, pelo espaço, elas estão sendo enterradas, soterradas, ou se elas estão emergindo da areia, né? Claro que, como nós sabemos da especulação imobiliária que soterra, que enterra, que destrói, né? E que engole as habitações, a gente, pelo menos eu, associo mais a uma tentativa de explicação de que elas estão sendo soterradas. Mas, por outro lado, se a gente fizer uma contraposição de pensamento, a gente vai ver que elas estão resistindo, né? Que elas estão emergindo, essa dizendo, obra, ela não surgiu, me matem, né? Ela surgiu entre as pandemias, né? Entre a primeira e a segunda onda da pandemia, naquele respiro que a gente teve, né? De parecia que tudo tinha... E aí veio a segunda onda, e ela surgiu dentro dessa questão, né? Da casa, do nosso espaço, do nosso porto seguro, né? Do nosso lar. Isso aqui é uma réplica de uma espécie de maquete, né? É uma maquete. É uma maquete. E aqui a intervenção em si. Quer dizer, tem outra página que eu acho que deve ter mais fotos. Tem outra? Tem. O artista... tem. Olha que lindo. Olha aqui. Olha aqui. A casa sendo engolida pela e areia. aí ela ganhou o nome de Esperançar, né? Esperançar. Esperançar, né? Esperança como verbo, como vida, como possibilidade de respiro, né? Que é um verbo trazido pelo Paulo Freire, né? É. Que se diferencia de esperar. Exato. Esperar é algo, segundo Paulo Freire, é algo inativo, não é passivo. Esperar que algo aconteça. Mas o esperançar não é trabalhar para que algo aconteça. Né? É esperar com ação, proativo. Né? E aqui, então, você tem um telhado no chão, como se mudou a paisagem. Né? Como se tivesse mudado a paisagem, não, mudando a paisagem. Mudou. Uma das coisas mais bonitas, um dos trabalhos mais bonitos do Narcélio, mais significativos, e que tem tudo a ver com a urbanidade, porque não é só um pensamento sobre a urbanidade, sobre a ocupação dos espaços urbanos. Ela é a própria expressão do espaço urbano. O espaço urbano é o que é? A casa, né? A casa. É o nosso lugar de casa, olha aqui. É o nosso lugar de casa. Então, essa casa sendo engolida... olha, aqui são os trabalhos de estudos, né? Mas o resultado é esse aqui, olha aqui. As 3 casas sendo engolidas... Ou emergindo, né? Ou emergindo, olha aqui de novo, ou ela saindo, olha aqui de novo, elas saindo do espaço, dizendo, aqui existia uma casa, pode ser também essa interpretação, aqui existiam 3 casas, sim. E agora essas casas estão reaparecendo. A Almofala tem, né, uma igreja que a duna passa por ela, né? A igreja de Almofala foi soterrada e depois com o tempo e com o vento ela reapareceu. Reapareceu. Né? Então aqui, olha que coisa linda,
Não existe uma coisa mais bonita do que a ambivalência, do que a ambiguidade do artista, né? Das artes. Porque aqui tanto pode ser, estou sendo soterrada. Né? Estamos, nós 3 casas estamos sendo soterradas. Ou pode ser também, estamos voltando, emergindo. Né? E isso fala muito da realidade. Nos mataram, mas nós estamos ressurgindo da própria areia que nos sufocou. Eu acho que isso fala muito da realidade do artista cearense, né? Como um todo. Porque é muita luta, assim, a maioria dos artistas tiveram que ir embora e o Festival Concreto que a gente falou é uma tentativa de ficar aqui. E Elindo, me lembro o nosso Ferreira Goulart que diz: a arte existe porque a realidade não basta, a vida não basta. Então, um artista, veja, passa por ali, vê aquele espaço e diz: ali deveria ter tido casas, não é? Já não existem mais. Ou então as casas que existem ali estão sendo... A gente não está vendo porque elas foram soterradas. Então, eu vou fazer um trabalho para inventar o que não existe. Isso aqui é a arte, né? A arte existe porque a vida não basta. Porque é ela que faz nos pensar sobre a vida que tínhamos, a vida que temos e a vida que poderíamos ter. E que podemos ter, né? E que podemos ter. Que poderíamos e que podemos ter. É isso que é a obra de arte e também expressa aqui nessa integração da obra do nosso Narcélio Grud, que é o nosso dialogador de hoje. Muito bem, vamos começar logo no objeto surpresa. Eu trouxe um para ele, ele trouxe um para mim e eu acho que a gente podia dar tempo para... Olha, para fazer aqui uma coisa, fazer uma intervenção aqui, ó. Uau. Eu querendo ser... Não sou intervenção da arte urbana, mas a arte ressignificada. Grudiana. Mas a uma arte leitura. Grudiana. É Grudiana. Uma casa aqui, mexendo a maquete com a própria foto. Olha aqui, criando uma nova... E é engraçado porque ele trabalha, o Grud, se a gente tiver... Bom, ele tem várias vertentes, mas ele trabalha sempre com algo que está velado, que está esquecido. E isso é próprio de um artista, né? Que coisa linda. De dar luz àquilo que não tem luz e que precisa ter luz. No sentido de ser visualizado, Isso visto. vem da escassez, isso vem da necessidade, vem da possibilidade, né? Então, durante muito tempo, a sucata foi minha matéria-prima porque era mais fácil, era mais barato, além da possibilidade criativa que tem dentro de uma sucata, né? Então, muitas vezes eu fui atrás de um certo objeto e encontrava outros que surgiam outros, né? E esse caminhar do buscador é muito isso, né? Ele lembrou aqui o nosso Chico. E se encontrando, né? Você lembrou o nosso Chico da Silva. Chico da Silva, com seus bonecos, com seus bichos, com seus animais fantásticos. E eu estou me lembrando de Zé Pinto, sim, não é? Sim. Que andava por aí, pelos lixos, procurando material, né? E reprocessando aquele material em obra de arte. Sim. Né? Com a sua bicicletinha, juntava um ferro com um cilindro, com outro ciclo, e dizia, aqui pode juntar e criar um outro objeto. Inclusive, o meu trabalho de pesquisa sonoro, ele começou a partir dos tocadores de berimbau elétrico, que era uma coisa que nos anos 80... Ainda existe um vivo, que é o seu Ivan dos Cajueiros, lá em Tabuleiro do Norte, que é um tocador de berimbau elétrico, né, que é uma geringonça feita com para-choque de fusca, uma calota de caminhão, uma quenga de coco, um captador desses de violão super baratinhos e um arame de pneu. E ele liga isso numa caixa amplificada e toca com um pedacinho de vidro. Mas você faz esculturas e o vento ou a intervenção humana pode, na manipulação, produzir som? Sim. É isso? Também. Com um exemplo, por exemplo. Um exemplo, tem aqui? Tem. Que a gente pudesse mostrar, para que o público tivesse uma ideia. Você que está aí testemunhando, nos honrando com a sua presença, testemunhando esse encontro com o artista. Aqui, por exemplo, o são nosso dialogador, Narcélio Grud. Os berimbaus, né? Um exemplo que foi como de é onde isso? eu Como é que comecei. funciona? Explica. Isso segue a mesma linha estética de um berimbau baiano, africano, né? Porém, ele é elétrico, então ele é todo feito de metal. Então, você liga ele numa caixa de som e aí você explora ele
ele tem uma outra sonoridade, uma sonoridade meio de ficção científica, né? Meio dos metais, ele tem uma coisa urbana, né? E enquanto criança, eu viajava muito pelo interior com meu pai, né? Meu pai trabalhava com essa coisa de exposição de gado, assim, ele trabalhava numa empresa que ia para essas exposições. E aí tinham sempre um tocador de berimbau elétrico, né? Era uma coisa que sempre tinha nas feiras, sempre que tinha um... Tem outro que a gente possa dar outro exemplo? Tem. Porque aqui você pode também tocar... Esse era mesmo para música, né? Esse pode também, você pode tocar aqui, sim, né? Aí a partir dessas... Tem outra escultura, pesquisa, escultura, né? Sonora. Eu estou louco para fazer também uma, mas não consigo. Olha, aqui tem uma, por exemplo, que ela é movida pelo mar. Olha! Né? Então, como é isso? Me explica. São sinos. São sinos, então sinos, cada um com uma sonoridade diferente. 4, 5, 6, 7 sinos. Eles são feitos de extintores antigos, que tem uma parede bem grossa, assim, a espessura do metal que faz era bem grossa, então ele tem uma sonoridade bem de sino mesmo. E eu coloquei os badalos dentro do mar e coloquei na ponte velha, naquela ponte metálica antiga, naquele anexo, né? E aí quando o mar, no seu bailado de ir e vir, né, ele fazia esse badalo tocar os sinos, né? Então a gente tinha ali um toque de sinos aleatório, né? Que... A partir do movimento da maré. Porque os badalos estavam mergulhados no mar. Isso. Que coisa. Eu prendi cada sino nas longarinas da ponte, né? E o mar, quando passava, e no seu ir e vir, de encher e secar a maré, ele fazia esses sinos ficarem tocando aleatoriamente. E aí tem pessoas que vieram me relatar, que visualizaram como se tivesse uma boiada passando dentro do mar. O mar virou o interventor ali. Virou o sertão e o mar virou e o sertão virou o mar. Não, e o mar virou uma força pessoa que intervém, né? Uma pessoa não, uma força que intervém. Assim como na biruta quem intervém é o vento, aqui no seu caso, neste caso aqui é o mar. E aí não posso deixar de reconhecer, e acho que você é uma boa deixa para a gente homenageá-lo, inclusive, que tem a ver o seu trabalho com esse grande artista chamado Cérvulo Esmeral. Grande mestre, grande referência. Do mundo, né? Do mundo. Esse cratense, acho que é cratense. Cratense. Cratense, esse caririense. Ele é sua grande esposa, Dodora Guimarães. E a sua parceira em todos os sentidos. Eu tive a sorte da minha primeira exposição, tão linda. Ter Dodora como curadora. Minha primeira exposição individual e Cérvulo está presente também. Porque ele tem imagens, ele tem trabalhos com som, sim, não é? Sim. O vento bate, mete a cinética, né? Bate e aquela escultura tem som. Assim como ele tem esculturas vazadas tão lindas, por exemplo, aquela escultura da beira-mar, das uma jangada, das velas. Das velas da jangada, que a vela é toda vazada e você vê... Ao invés do pano, você vê a própria praia. Quer dizer, a praia, o mar, a paisagem urbana se incorporando à obra de arte dele, né? Que é movida a vento também, né? Que já está há 5 anos que está fora. Aqui é movida a vento, a La Belle... a Femme Bateau, La Femme Bateau, que é movida também ao vento, né? Que lá na Praia de Iracema. Mas eu falava desta porque ela é vazada, ela tem só o contorno e, portanto, a paisagem do vazamento, da transparência, se incorpora à obra de arte. Então você tem uma vela de uma jangada feita de cidade, feita de gente, feita de espaços urbanos. Uma integração perfeita entre a intervenção em si, da obra de arte, do artista, e a paisagem, que eu acho que é o que caracteriza a arte dos artistas de arte urbana, e, sobretudo, esse grande que é o Narcélio Grude, que está conosco hoje aqui no Diálogo. Cérvulo é uma grande inspiração e foi um grande visionário para o Ceará, né? Ter Cérvulo aqui foi algo que abriu muitas portas, assim. Eu não tive a oportunidade na época de presenciar devido, né, à minha idade, mas eu soube das esculturas efêmeras, né? Que hoje a arte urbana ela tem um caráter efêmero gigante. Você faz hoje, amanhã pode ser que seja apagado. Que o vento apague, que alguma coisa apague. Ele teve uma grande exposição no Parque Cocó. Ele fez um festival, né? Um festival de arte. efêmera. E tivemos uma coisa linda, tivemos também, eu estava lá, porque foram feitas as artes, as esculturas efêmeras, e os artistas de teatro foram convidados a fazer intervenções dentro das
no interior das esculturas efêmeras. Né? Incrível. Um trabalho efêmero, que é o teatro, né? O teatro só Sim. existe enquanto está sendo Enquanto feito, ato, né? né? Ele não se perpetua, né? Ele é uma atividade ali instantânea e que acaba enquanto é feito, né? E vai se acabando enquanto é feito. Mas olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para o Nacélio Grude, vou passar para ele, mas peço que você não abra agora. Tá bom. Porque eu quero abrir o seu que você me trouxe. Tá bom, mas eu posso sentir aqui, Que né? você lembrou que tinha a ver com escultura sonora. Sim, Então eu vou olhar com muito cuidado. com muito cuidado. Pra não se machucar, tá? E é pesado, e é Deixa eu pesado. abrir espaço aqui pra você. Abre o espaço, e é pesado. Pesado. Vamos ver. O que foi que o Nacélio Grude me trouxe? Vou tirar logo daqui. Opa. Tem outra embalagem. Até agora não sei do que se trata. Tem uma embalagem linda, relacionada ao Festival Concreto. Sim. E vamos puxando, Cuidado com puxando. as mãos. Coisa linda. É uma espécie de faqueiro, mas não deve ser só faqueiro. Não. Deve ter outro sentido. É. Deve ter. Ah, o faqueiro junto com o corte da carne. Com aquela base, com aquela tábua do corte da carne. Bom, estou lendo, obviamente, o óbvio. Mas quem vai me dar uma outra dimensão é o próprio artista Nacélio Grude. Diga lá. Bom, isso é uma escultura sonora. É uma escultura Uma sonora. escultura sonora. Ela é uma série chamada Fé Cega, Faca Molada, né? Ah, da Da música! inspirado também na música. Fé cega, faca molada do... As facas são amoladas. Só amolada. Como é que a gente tira som dela? Como eu Bom, entendi? ela é uma espécie de Faz aí. calimba, né? Calimba é um instrumento africano, né? Não sei se consegue captar. Você transformou as facas em exposição numa Sim. tábua de corte de carne Isso. em um instrumento musical. Mas como você disse que faca, como é fé, como é? Fé cega, faca fé cega, molada. faca molada, eu tô com medo de tirar som e me ferir. Mas Cuidado. vamos ver. Será que eu podia tirar por aqui? Pode. Mais seguro. Com medo de me ferir. E Mas isso é uma parte lindo. legal, né? Que Você você... tem medo, você tem cuidado. você tem e que ter tira um som. Porque as obras interativas, geralmente, tem pessoas, né, que vão até o limite da obra, assim, para ver se a obra aguenta, ver se ela, né, nessas vivências com arte urbana, muitas das obras foram danificadas devido à falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade à falta das de pessoas. sensibilidade. E a habilidade. E essa já requer... Essa que requer você um tenha cuidadinho, sensibilidade, né? senão você vai se ferir. Que Essa é lindo! brincadeira. Olha o que eu trouxe para você, porque o objeto surpresa, a ideia do objeto surpresa, é algo que surpreenda, não só pelo inusitado, mas também, às vezes, o fato de que aquele objeto tem a ver com as duas pessoas que estão dialogando. E surpreende aquela pessoa, dizer, ai, que lindo, não me lembrava disso, enfim, tem a ver conosco, os nossos laços. E o meu tem a ver com isso. Abra. Tem a ver vamos lá. com essa ideia. Olha o que eu trouxe. Ah, que legal! Eu trouxe um livro. Diga, fale você. Ah, maravilha, assim, né? Deixa eu mostrar aqui a capa. Por favor. É um livro onde há um texto meu. Sim. É um livro publicado pela Fundação Demócrito Demócrito Rocha, Rocha, né? Através do nosso Raimundo Neto, que é o editor. Querido Um Raimundo álbum de Neto. Fortaleza ilustrada. E eu escrevo sobre o Teatro São José, porque cada pessoa foi convidada a escrever sobre um determinado espaço. E quando eu abro, sem combinar nada, foi a editora que escolheu. Quem é o ilustrador do meu texto? Nacélio Grude. Fiquei tá muito aqui. feliz também quando eu soube Portanto, que o texto temos era trabalho seu. juntos, hein? Temos uma parceria assinada. Temos já, uma parceria publicada, né? inusitadíssima. E falando da nossa Fortaleza, né? E falando de Fortaleza, falando Fortaleza do Teatro São Ilustrada. José. E olha aqui, texto de Ricardo Guilherme, ilustração, Nacélio Grude. Não fui eu que escolhi, quer dizer, foi a vida que aproximou a gente, como está aproximando agora, quando ele é o dialogador de hoje, o Nacélio Grude, que fez esse trabalho. É só um trabalho, né? É um trabalho só, né? É só uma ilustração. Foi a ilustração. E você faz, digamos, você quer falar disso? Você reproduz, olha, você pega aqui a fachada Sim.
e dá uma outra dimensão aí. Dá uma outra Olha dimensão. aqui, Uma um dimensão, a ideia aqui foi dar uma dimensão caleidoscópica, né? Como se fosse um caleidoscópio. Como se fosse um caleidoscópio. Aquela então mesma imagem que vai... Que ela se fragmenta, e se replica e ganha outra dimensão, né? Então tá tudo dentro desse sentido. E engraçado, ela dá uma ideia também, embora seja, claro, um desenho, né? É uma ilustração, ela dá uma ideia de movimento. Sim. Né? E aí vem a cinética, volta aí. A cinética, como é que chama? Invocada. Invocada e não real. Não é? É como se ela fosse aquela imagem da fachada do Teatro São José, que é o Teatro Municipal de Fortaleza, reproduzida, replicada, como se você visse naqueles... Como é que é? Caleidoscópio. Num caleidoscópio. E ela as imagens se refletem e geram outro sentido. É um texto meu e chama-se Os Josés do Teatro, onde eu faço homenagem aos operários que construíram o teatro, que se chama José e que é homenagem a um santo, que é um carpinteiro, que é um operário, não é? Que é São José, na Igreja Católica. Então eu achei que poderia celebrar o nosso encontro, lembrar que nós já fizemos um trabalho juntos, né? Eu escrevendo e você ilustrando no livro organizado por Raimundo Neto, chamado Álbum Fortaleza, ilustrada da Fundação das Edições Demócrito Rocha. Aqui você encontra textos sobre vários patrimônios, prédios, patrimônio histórico de Fortaleza, e o que me coube falar é exatamente o Teatro São José. Obrigado pela sua presença, Narcélio, que bonito, né? Olha aqui, junto, aqui, segura aqui. Uau. Aqui, estamos juntos, estamos juntos e misturados. Maravilha. Né? Na próxima semana a gente volta para falar mais com artistas, com intelectuais, enfim, com historiadores, com pessoas que pensam, que fazem e que pensam sobre o que fazem e sobre o que os outros fazem e fazem também com que os outros façam arte, cultura, pensamento.